A solidão da decisão. Como nós, como empresárias e empresários, estamos e nos sentimos sozinhos muitas vezes nesse jogo. Esse é o nosso episódio de hoje do nosso podcast Papo de Lucro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, então, a mais um episódio do nosso Papo de Lucro, o nosso podcast onde nós discutimos e analisamos situações voltadas para a realidade de quem faz o negócio acontecer, de quem tem um negócio e entende o quanto precisa ter conhecimento e troca para fazer resultados cada vez melhores e para obter o que a gente quer, que é lucro nos nossos negócios. E eu estou aqui mais uma vez na nossa série mais intimista, em que eu converso e contribuo com mais de 18 anos nessa jornada da SGE, nossa empresa de consultoria financeira, trazendo elementos importantes no dia a dia das nossas empresas. E hoje eu vou falar de um tema muito importante, muito delicado e que é comum a quase todas as empresárias e empresários que a gente atende, que é a solidão na gestão. A solidão na gestão de um negócio, na condução de uma empresa. Quantas vezes você que está me ouvindo já sentiu que faltava um apoio, que faltava alguém para lhe ajudar, para estar de braço com você nessa vida do empreendedorismo? Isso acontece com quem tem empresa solo e acontece com quem também tem sócio e sócio. Porque muitas vezes nessa relação de sociedade não existe, ou pelo menos as pessoas não têm uma tranquilidade para se abrir. E às vezes, mesmo quando faz isso, a pessoa que está do lado pode não ter, assim como a gente, conhecimento técnico daquele tema. Ou, às vezes, a gente como sócio ou uma sócia, nós dois, eu e o sócio ou a sócia, nos sentimos sozinhos também para tomar decisão. Isso é um sentimento que é comum a todo empresário e empresário. E como é que ele aparece? É justamente na falta de apoio, na falta de clareza para entender o que fazer. E aí eu já estou dando um dos elementos fundamentais para eliminar um pouco esse sentimento, que é ter clareza, que é entender efetivamente o que está acontecendo na sua empresa. Porque muitas vezes, imagina você, a gente já se sente sozinho, já tem uma responsabilidade gigante nas costas, muitas vezes com um time de pessoas que dependem da gente, e a gente não sabe o que está acontecendo. É um barco navegando no escuro sem nenhum equipamento. É muito difícil. Então, um dos pontos que é fundamental é ter dados, é entender o que acontece efetivamente com a empresa, é ter conhecimento, porque esses dados eles se transformam em conhecimento quando eles são bem traduzidos. Junto com esses dados, a gente tem planejamento, saber onde eu quero chegar. Nota, se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que está acontecendo no caminho, eu me sinto menos ansioso, menos ansiosa. Eu entendo que eu estou indo para algum lugar, mesmo que eu possa estar tendo algum desvio de rota. É muito pior eu estar me sentindo completamente solitário, sem saber para onde é que eu estou indo. E nem a que distância eu estou de algum lugar que eu nem sei onde é que eu preciso chegar. Eu falo, eu tenho certeza que muita gente pode se identificar com isso, porque eu escuto isso diariamente. Quantas vezes eu já acordei sozinho de noite, me sentindo sozinho de noite com relação ao meu negócio, sem saber efetivamente se as minhas ações estavam corretas ou não. É normal. Mas quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho clareza, eu consigo baixar a poeira e pensar, não, olha só, eu estou fazendo o meu caminho. Eu já estou aqui nesse ponto. Eu preciso avançar mais essas casinhas e eu tenho desafios para enfrentar. E esses desafios, obviamente, que eles nos assustam. Mas a primeira dica que eu dou para quem se sente só na condução do negócio é tenha clareza dos seus números. O segundo ponto importante, então, é planeje onde você quer estar. Faça um planejamento. Aqui nós estamos falando de lucro. É impossível eu ter lucro se eu não conhecer os meus números, se eu não tiver planejamento financeiro. Impossível. Eu posso até ter um resultado positivo por algum tempo, mas eu vou estar deixando muito dinheiro me escapar. E eu vejo isso acontecer com uma série de empresas. Existem uma série de empresas lucrativas que vêm trabalhar com a gente. Poxa, isso é muito bacana, porque elas se tornam mais lucrativas. Assim como tem empresas que estão em momentos difíceis e que melhoram. Todas as empresas melhoram com clareza? Não. Mas às vezes a clareza serve até para a gente dizer, não dá mais. Não serve mais. Isso está me deixando doente e não vai ter uma solução. É a minoria das empresas que a gente trabalha, mas isso acontece.
Então, até para isso é importante ter a clareza, porque evita essa ansiedade que a solidão já traz. Além disso, uma outra dica importante é cuidado com as formas que você acha para driblar essa solidão. E aqui mora um grande perigo, um grande perigo. Eu brinco, cara, poxa, eu queria ter um companheiro no meu negócio. Adoro um cachorro. Eu queria ter com quem falar sobre os meus sentimentos e as minhas ansiedades. Faça terapia. Eu quero entender, quero ter mais clareza nos números do meu negócio. Contrata, e não é porque eu estou falando da SGE, pode ser qualquer outra empresa capacitada, boa, que entenda, mas contrata uma consultoria. Contrata uma empresa que vai lhe ajudar efetivamente a saber o que está acontecendo de uma forma eficaz. Ou seja, procure soluções que são adequadas para a sua necessidade, para suprir esse vazio. Muitas vezes eu vejo, e essa é a dica, empresarios que trazem elementos externos, sócios e sócias para o negócio, sem o devido acerto, sem a devida clareza e sem entender bem a importância dessa pessoa simplesmente porque se sentem sozinhos. A chance disso dar errado é gigantesca e quase sempre dá. Quantas vezes já aconteceu aqui na empresa de algum empresário cliente nosso perguntar: estou pensando em botar um sócio. Por quê? Ah, porque eu estou me sentindo mal. Cara, vamos conversar sobre isso. Ainda bem que em muitos casos se resolve assim. Mas tem casos que a pessoa vai lá e tudo certo, é a sua empresa, e traz 3, 4, 5, 6 meses, um ano depois, a sociedade está se desfazendo e levando com ela uma parte da empresa. Então, muito cuidado quando imagina. A solidão, ela traz ansiedade. Como eu disse, essa ansiedade é resolvida com clareza. Quando essa ansiedade leva para atitudes como essa, de botar uma sociedade sem entender o que está acontecendo, sem entender o papel daquele sócio ou sócia, e se realmente esse papel é necessário, ela vai trazer consequências sérias. E ninguém quer isso. Eu não quero que aconteça isso com você. Então, cuidado. Assim como isso, qualquer decisão tomada no impulso. Porque às vezes a gente tem a impressão que nesse momento de solidão a gente está... Poxa, estou sozinho, então eu vou fazer o que eu acho, vou tocar ficha, porque sou só eu comigo mesmo, é eu contra o mundo. Odeio essa frase, tá? Nós contra o mundo, eu contra o mundo, acho uma bobagem isso. Ninguém é sozinho contra o mundo, isso é uma besteira. É para vender porcaria na rede social. Ninguém está sozinho, ninguém está sozinho contra o mundo. A gente tem pessoas que nos ajudam, a gente tem pessoas... É até ofensivo tu dizer uma coisa dessas, mas muitas vezes a gente tem esse sentimento. Eu estou sozinho contra o mundo. A chance de fazer uma cacaca quando está com esse sentimento é gigantesca. É gigantesca. Primeiro, porque você não está sozinho, não está sozinho. Segundo, porque o mundo, está cagando porque você está pensando. E aí você vai agredir essa realidade, vai agredir um determinado mercado. O que vai levar de volta? Vai levar uma porrada. O que resolve? De novo, é clareza, é entender o que está acontecendo. Então, além de botar um sócio, não ser muitas vezes a melhor forma de agir quando se sente sozinho, agir com agressividade frente às coisas, frente ao mundo, seja lá o que isso signifique, ou frente ao mercado, também não vai resolver nada. Atira uma pedra para cima e diz: vou esperar o que o universo vai me jogar na cabeça e ver o que vai acontecer. É assim. Então, a gente precisa saber para onde está indo. A gente precisa saber o quanto que a gente já chegou lá e quanto não. A gente só sabe isso com dados. A clareza, ela reduz esse peso. O entendimento dos dados reduz isso. O custo emocional da gente viver ansioso, ansiosa, se sentindo só, sem saber o que está acontecendo é gigante. Isso leva a doença, isso leva a decisão precipitada, isso leva a um monte de coisa. Então, evite isso através do conhecimento. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo aqui? A solidão, muitas vezes, é um peso invisível na condução de um negócio. Ela faz parte. Qual é a solução para a solidão na condução de um negócio? Clareza no que está acontecendo. Apoio qualificado nos temas que são necessários. Gente, empreender é assim. Às vezes a gente precisa ter maturidade para entender esse negócio, cara. O lance é esse. A gente vai quebrar cara, a gente vai se sentir sozinho e o mercado ele vai comprar da gente se a gente estiver fazendo uma proposta e uma oferta boa. E se a gente não sabe fazer conta, a gente quebra. Mas é ruim, mas é ingrato. Cara, não sei, é assim que é.
Então, entender esse jogo também afasta um pouco essa sensação de solidão, porque a gente tem que entender que ninguém vai vir passar a mão na cabeça da gente no final do dia, não vai acontecer isso. A gente tem isso em outros momentos da nossa vida. Eu falo bastante sobre isso, né? Ah, minha empresa é como se fosse um filho. Caraca que é, cara. Caraca que é. Minha família é minha família. Meu pai, minha mãe, meus filhos, seja quem for que estiver ao lado de você, essas pessoas são família, não é a sua empresa. A sua empresa não existe para suprir a sua solidão existencial, nem a minha. A empresa existe para cumprir um fim. A empresa existe, sim, para dar prosperidade para mim, para minha família, para a família das pessoas que trabalham comigo. No caso da SGE, para dar prosperidade para os nossos clientes, porque é isso que a gente faz. Isso sim é o fim da empresa. Isso sim é o objetivo da empresa. Mas não para suprir minha carência existencial. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a perspectiva que a gente coloca em cima de um negócio, porque essa perspectiva tende a nos frustrar e tende, de novo, a tomar decisões erradas nessa condução. Então, vamos entender o jogo? Vamos saber qual é que é a regra? Vamos ter clareza no número. Vamos saber efetivamente qual é o caminho, qual é o plano que a gente tem e como eu faço para chegar até lá. E vou medir esse resultado à medida que isso acontece. Isso sim vai me tirar a ansiedade. E aí eu vou suprir a minha solidão nos canais que existem para isso, com a minha família, com o ambiente de terapia, seja onde for. E aquilo que é técnico do meu negócio, eu vou suprir com pessoas que têm competência técnica, para entender a realidade da minha empresa e apontar soluções adequadas para isso. A forma de a gente resolver a solidão nos negócios não é com decisão precipitada, não é com apoio inqualificado ou com pessoas que chegam com um peso que daqui a pouco a gente não pode carregar. A forma que a gente tem para resolver a solidão nos nossos negócios é com clareza. E clareza a gente tem através de números corretos e de conhecimento. Ok? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom contribuir com esse tema e espero vocês no nosso próximo episódio do nosso Papo de Lucro.